um só, eterno, e Deus, pela boca dos profetas, deu autoridade sobre a cabeça dos reis, sobre a cabeça dos imperadores e sobre a cabeça de todos os ismos, seja ele cristianismo, seja ele judaísmo, ou seja ele islamismo. Esta é a verdade. Este, por quem vos falo, é a verdade. A verdade não é conceito. A verdade é a consciência de quem e por quem falamos. Ninguém tem vida em si mesmo. Um só é poder de dar a vida. Para dar a vida a mim e oferta a ti, tudo estabeleceu no universo tão extraordinário em que vem alguém, pelo seu corporativismo, seu ativismo, seus ismos, querer se sobrepor, como se ele fosse moderador. Não, ele é quem gera os holocaustos em todos os lugares, sem exceção. Em todos os ismos em que ocorreram. Em todos os ismos continuarão ocorrendo. Não venham abrir a boca para dizer a ideia que tem o suporte de uma toga ou suporte de um legislador, que não é, ou seja, por uma instituição, querer se sobrepor àquela autoridade de um só quem é. E de quem vos falo? Não tenho poder nenhum aqui, nessa aparência do velho. Nada. E não tem alcolumbre também. Alcolumbre não tem nada. Eu falo de um só. Ele não. Estou fazendo isso porque a pretensão hoje é, o título que darei é Desmistificando Alcolumbre. Ao desmistificar Alcolumbre, a desmistificação se torna direcionada a todos os ismos sem exceção, para que compreendamos que haja respeito dos ismos aos povos a que estão pretendendo manter por sujeição, como se fosse gado do seu próprio ismo. E todos estão fazendo no seu ismo. Aquele que é de lá, o seu gado é o seu próprio povo. O outro ismo do outro lado é o seu gado e o seu próprio povo. E esses ismos todos estão levando o seu povo ao matadouro. Estamos falando de um só e pela boca de Moisés. De um só e pela boca dos profetas. De um só, na mente restaurada do presente século dos ismos, Cristo vos fala. Perguntarão, és tu Cristo? Direi, de um só falo. Assim falarás por Cristo. Se isso está claro, ou alguma dúvida? Estão julgando que eu estou buscando votos? Ou estou buscando devotos para reter, criar um ismos próprio? Estado próprio? Não se pare. A palavra ismos, não vou voltar. De cristianismo, de judaísmo, de islamismo, o Estado, que eles é próprio. Isto está posto no presente século, mistificado, num sincretismo do fraude, da falsidade, da hipocrisia, em que a expressão no Brasil está pelo Senado, por cabeça do Senado, por cabeça da história do Senado, Alcolumbre, e pela chamada Corte de Brasília. Eles irão buscar nos seus gurus. Eles irão buscar nos seus gurus. Todos farão
se estarão por barros, por vasos de barro, barroso com seu próprio guru. Estuprou centenas de mulheres. Estão tentando soltá-lo. A rigor, o testemunho do guru apenas traz a expressão visível do misticismo, do sincretismo, dos ismos, dos quais vos falo. Todos irão. Não, poucos irão. Um só, eterno, é Deus. Respeite um só Deus. Seja ele dito por um profeta do Islã, do povo a quem quer dar proteção. Seja na Turquia, do Ertugrul, profeta, seja da Armênia, onde os ismos fizeram holocausto sobre aqueles. Em Jerusalém, os romanos mataram milhares em Jerusalém. Estou falando dos ismos. Mas o massacre de Jerusalém tem envolvido o seu próprio templo, os ismos, o Estado. Esta palavra condena o Alcolumbre. Condena os seus ismos. Porque tem uma foto, aqui está o seu João, todos esses são meus irmãos judeus. Não são os vossos patrícios, como querem tratá-los. Não. O Alcolumbre está por essa palavra. Dentro dos ismos, ele fala lá pelo seu corporativo próprio. Mas esta gente simples não sabe. Assim está a ideia de politicamente correto dos Oscar do Lacombe. E, veja, agora leio na maquininha do computador, que agora expressa na inteligência artificial uma inteligência da qual ninguém fugirá. Ou seja, se a polícia tem um sistema de inteligência para registrar os transgressores, ou para, na má-fé, usar aquilo contra alguém que não é um transgressor, os ismos não farão. Acreditarão que o Alexandre não tem este grau de inteligência lá com ele? Acreditarão que o Alan, fora desse estado, não tem o seu próprio orientação de inteligência? De quem vos falo? De um só, que de todos esses sabe. Então, saber é falar de que sei. Alcolumbre não fala do que sabe. O que sabe é aquilo que ele disse. Quando ele traz à tona, não ter mais a medida, e de uma mistura no sincretismo chamado político, e lhes dou um sinal. Quando Alexandre o Grande morreu, ele tinha 33 anos. Quando o Nazareno morreu, ele tinha 33 anos. Se buscarem esse sinal, perceberão que o encontrarão. Ele não está lá à toa.
Um só assim determinou por sinal, para aqueles que de um só, opa, saibam. Eu perguntaria, como descreveria eu deste poder eterno amor? Por o meu amor para comigo me restaurou. Vos digo, Alcolumbre, saia. Quando o eterno Deus disse a Abraão, sai da tua parentela, da tua terra, como você acolheria? Eu estou dizendo, saia da Arábia Saudita, saia de Meca, saia da Alemanha, acolha. Mas afinal, não está teu corpo em todos os lugares? Me aponte um lugar nesse globalismo não esteja o teu ismo. Aponte. Eu pergunto, se fomentas aqui no Brasil, terra da Veracruz, o teu ismo, o que queres? Na Avenida Sapucaí, está evidenciado, na hora que é um acolhimento, o teu ismo acolhe, os outros ismos acolhem e ficam calados e formam a corte toda de Brasília, se julgando sábios e moderadores? Não. Eles são os fatores do Holocausto. A Armênia sofreu o Holocausto. A Rússia sofreu o Holocausto. E o Holocausto da Rússia procede de ideologias de Marx. Ele deixou de falar de um só. De quem pensam que Freud fala? Quem falou em verdade foi Spinoza. Por quê? Perseguido, médico. Médico está na figura do Maimônides. Esqueçamos. Vamos voltar ao Spinoza. Spinoza, ele vai para a Holanda, porque na Espanha, que é um referencial de um sinal desse misticismo, ligado ao romanismo, e que está em Macron, por expressão da República, que matou milhares na Bastilha, não só os nobres, também aqueles que eram seus profetas. Alguns se refugiaram na Inglaterra, e sempre foi como se fosse, diz Moisés, que haveria sempre um lugar de refúgio, para que o vingador não alcançasse ele lá. Assim a razão do Dom João vir para cá. Mas imaginava-se, talvez, imaginava-se, não, eles imaginavam, hoje eu não entendo. Imaginava Dom João, esse ou aquele, que teria um passo, nós estariam longe daquelas pressões. Não, não. Hoje, no Brasil, o que está ocorrendo, de um só quem me diz, é essa terra, como ocorreu desde o tempo da colônia portuguesa, tentaram os holandeses, referenciada à sinagoga de Recife, primeira sinagoga das Américas, aqueles que foram para fundar Nova York. Essa declaração é histórica. Tá bem? Tentando uma porção da terra, vieram os franceses, pela Bahia. E por lá, a República começa. Quero o sinal? Lá no sul, estão os espanhóis, tentando começar por lá. Os missionários jesuítas, os índios, não com os ismos, defenderam a terra. E querem mais que eu diga? Alcolumbre é o quê? Moderador? Ou traz ismos da confusão? A terra da Veracruz já está determinada. Já está em caráter eterno.
Um só eterno assim determinou. Não se lutam. Não lutam contra esse ou aquele, não. Estão lutando contra um só, quem é Deus. Eterno. Aqui, pela boca confesso, mas o coração está longe. Está lá, em Roraima. Em Macapá. Ou com o Ciro Gomes, lá em Alagoas. Ou no Ceará. Ou com outro lá em Alagoas. E o Sarney? O Sarney. Não se pare. Todos os nomes da quais eu declarei são sinais de que todos sob cabeça desses não prosperarão. Quando o eterno Deus, e alguém coloca na bandeira do Brasil de maneira errada, ordem e progresso, em verdade, a ordem determina o progresso. Mas eu não posso buscar essa ordem num sistema republicano político. Essa ordem começa com a consciência de que um só ordenou e tudo se faz possível. Fora não, é caos. Por isso que Moisés ele testifica, ele entende, conscientemente ele diz que por fundamento, por princípio da ordem, vem o ordenador, o legítimo legislador, um só e único juiz. Ele diz, sejas tu por mim, não pelos ismos. Sejas luz, tu por mim, não os ismos. Sejas tu por Cristo, não os outros. Seja tu por Israel, não pela palavra usada na boca do político. O Estado de Israel político é o seu próprio Estado. É o Estado, como é o Estado de Brasília. O amor referente a Jerusalém conduziu à presença da queda do templo. Porque o templo se estava por um referencial que agora tinha que ser apagado. Não que fosse alguém determinado. Deus tivera dito. Então agora começa com a história, em que o judaísmo não tem suporte. Também podemos pegar depois do cristianismo, não tem suporte. Também do islamismo, eles não têm suporte. Não tem suporte quando o político acolhe pegar esta bandeira para usá-la a seu modo. O Alcolumbre não tem autoridade nenhuma para fazer isso. Não lhe foi dada. Os seus ismos não têm autoridade para estar sobre a tua cabeça. Você se perceber um corporativo e ter mais temor do corporativo do que do eterno Deus, e estarás pronto nessa figura mística de ismos e de Estado conduzir um povo à morte. O povo à morte. Meus amigos de coração. Alguns falecidos, esse é um grupo de idosos da comunidade, do bom povo, da boa gente, um judeu no meu coração. Já fiz? A minha bisavó, me contaram meus pais, a minha mãe, minha bisavó era judia. Temos que compreender. Mas se quer derrubar o Alcolumbre, não. Quero resgatar no coração do eterno Deus e que ele acolheu. Assim como ao Alexandre. O Alexandre, aos 33 anos, ele morreu de diarreia no deserto. Assim como aquele criador do Microsoft,
vai dizendo também na idade avança, de poucos, mais de 40 anos, não é um homem, era um homem velho, vai declarar que realmente o único valor é o amor, os amigos. Não há outro valor. Hoje me veio escrever, porque abro o Facebook e está uma mensagem de uma das filhas, eu tenho 7 filhas. Um dia alguém me perguntou, meu irmão, de compreensão como esse velho tem. Faleceu há uns meses atrás, com 82 anos. Eu estou com 86. E ele vai me dizer, João, olha, eu tenho 3 mulheres na minha casa. E você consegue controlar a família com 7 mulheres. E essa, uma delas, eu falei hoje. E eu escrevi dizendo que o amor que nós possamos ter é um amor que não está em nós, na figura do homem em si mesmo. É algo que ele recebe e, ao perceber da dimensão desse amor, ele entrega. Agora, se não tiver, não tem amor. O amor de um homem hoje na figura do Alcolumbre, e do Alcolumbre estou querendo sintetizar, porque está por referencial de uma autoridade, ou de um outro no Supremo Tribunal, STF, está nessa figura. Antes que haja um amor para com o filho, como ele não tem mais este amor eterno, não acolherá mais os filhos, nem a mulher, nem ninguém, com amor genuíno. Por quê? Porque está escrito. Me louvarás pela boca. E o coração está longe. Está frio. Haverá um anteparo. Um anteparo que impede. Se quiser chamar esse impedimento de um muro, esse muro será sempre das lamentações. Não haverá acolhimento de um amor profundo. Me veio também escrever para minha filha, porque ela afastou-se um pouco do que estou vos declarando. Eu comentei a respeito desse amor eterno, flui do amor para com os seus filhos, me traz a memória dela, a criança, e a memória que será conduzida desse amor. Fora de um só, não haverá a tal declaração. Em tudo se torna fraudulento. Haverá um momento que ele estará muito mais ligado ao seu ismo do que, em verdade, poder acolher seu filho como um homem livre, a um outro, ao seu filho livre. Mas eu digo ao Alcolumbre, para que cessem com esses ismos. Cessem com esses ismos. Não deixem querer fazer a ordenação por baixo. Não vai ser no morro, não vai ser na mudança do português, para agradar esse ou aquele, que está num grau dificultoso da sua psique, daquilo que vem o Freud pretender tratar, o do Jung declarar, de que esse coletivo é inconsciente. Então, quando fala um chamado senador e quer se arvorar de autoridade, lembrem, o filho de Davi morreu e diz pela espada de um amigo do Davi, do pai,
E disse que ao morrer, que ao passar embaixo de uma árvore, os seus cabelos prenderam nos galhos da árvore. Ele ficou pendurado e veio aquele oficial, o general, um dos generais do Davi, o rei, matou aquela figura, aquela imagem. Então agora eu vou tratar de uma história. Não adianta eu contar a história lá, por exemplo, lá dos primórdios da Turquia, ver os primórdios daqueles que depois o Saddam Hussein usou de arma química para matar crianças, anciãos, velhos, e que foi a razão da sua condenação. Aí estão os ismos. O Saddam Hussein não reivindicava o ismo. Depois a própria visão da Turquia, na história do Ertugrul, não reivindicava a justa justiça, mas nos ismos se geraram a partir da boa fé dos seus profetas. O ismo se sobrepôs com autoridade sobre aquele povo. E vão matar os armênios. A Alemanha é a mesma coisa. De Roma a mesma coisa. Na Espanha a mesma coisa por Franco. O que mais querem? Aqui não houve mortandade. No Brasil não. Aqui, os da terra defenderam a terra. Contra os holandeses, onde depois está lá o Spinoza, ter que fugir da Espanha. E lá, acolhido pelo ismos desse, ismos daquele, tentou ele agora dialogar, como esse velho vos fala. Não quiseram ouvir. Nenhum nem outro. Ele não tinha nem lugar ali, nem lugar lá. Vamos sintetizar. Nem lugar na sinagoga, nem lugar na igreja. Foi entre aspas. Porque quando se fala igreja ou sinagoga, está expresso como assembleia. Uma assembleia dos justos. Onde os justos se reúnem para se reconciliar, manter a viva semente de um só Deus em Moisés, em Abraão, dos seus profetas. E assim também o Islã. Porque Maomé não começa dando um pulo, não. Ele ouviu, não só leu, ele ouviu de Abraão, ouviu Moisés, ouviu os profetas de Israel. Israel no espírito, não o Israel Estado, político e jurídico. Separem. Senão é confusão. Essas autoridades hoje que aí estão num sincretismo, nos ismos estão na pretensão de terem privilégios, que eles não têm mais medida. Não existe amor neles. Não existe. É farsa pura. Melhor, não é farsa pura. Se eu digo é farsa, é só farsa. Não há pureza de declaração. Assim porque, no meio chamado das comunicações, sempre alguém depois levanta uma questão. O fulano falou isso. O que será que ele queria dizer? Tá vendo? O dito sabe-se que não expressa o que ele está escondendo. Aí vem um iceberg, eu falei a respeito do Titanic. O oculto, pelos ismos, é profundo. Superfície, a voz agradável, até que daqui a pouco, por uma razão só, ele vai expelir, ele vai vomitar aquilo que ele esconde. Essa palavra vomitar, São Paulo era fariseu, morava em Israel, ele diz da tribo de Benjamim, ele vai declarar que não voltássemos ao vômito como cão. Ou seja,
o que saiu da boca destes ismos, ele expressa como vômito. E diz, e como os cães voltarão ao seu próprio vômito. É uma palavra duríssima. Imagine dizer essa palavra hoje. O Paulo já estaria preso, mas foi morto. Ele se tornou prisioneiro, teve que contender com o sumo sacerdote para defender a sua causa. Já queriam matá-lo prontamente, apedrejá-lo, como ele fizera antes com Estevão. Aí ele requer, é incrível, está na própria, não é terra de Israel, é imaginário, está num sistema jurídico, agora, no Estado, onde ele estava, agora defendendo um só Deus verdadeiro. E por incrível, com tudo aquilo que declarado em Jerusalém estaria a melhor justiça, ele requer ser julgado em Roma. Não é incrível? Mas ele era o estado dessas declarações da melhor justiça. Se quer encontrar o Messias, saiba, busque aquele quem expressou, testificou da maior justiça. Imagine Cristo diante de Alcolumbre. E esse Cristo defende a sua causa. E lá também está presente toda a corte de Brasília. E que vão dizer? Prenda esse homem. Prenda esse homem, matem esse homem. Olha, contrate um Adélio. Me tornei compreensível ou não? Cesse todo ismos a quem se coloca diante do povo por autoridade. Esse é o maior crime que estão praticando. O que eu vou separar? Agora, como separar isso do Templo de Brasília? Como separar os ismos do corporativismo? Dos ismos, os corporativismos. Dos corporativismos, os seus partidos. Dos seus partidos, eu falei antes, Alexandre o Grande morreu com 33 anos. Jesus o Cristo com 33 anos. Davi reinou 33 anos. O Lula falou, ouvi, ali no sistema, defendendo a sua causa. Pô, mas como? Só o Lula tem crime? Só o Lula paga a conta? Mas todos os vossos ismos estavam comigo. Por que não impediram? Em que temer? Temer do próprio temer? Mas onde está o Alexandre nisso? Não perceberam? Vão mais? Então diz o Lula. E hoje, todos eles lá estiveram, receberam do mensalão, receberam do petrolão, porque nomeavam. São homens de carreira que estavam lá. Como tem hoje um corpo de Brasília vitalício. Coroa do judiciário. Agora tem uma coroa. Por isso que o corporativismo do judiciário, como de todo ismo, como Alcolumbre quer agora se esconder ou defender, eles foram a Portugal. E tudo isso fica revelado. Aí diz o Lula, mas estavam lá. Aqueles que pelo Moro me acusam estavam lá. O Moro estava lá me acusando porque não tinha sustentabilidade fora deles. Assim querem agora derrubar o Bolsonaro. Os mesmos. Não importa o holocausto que possa ocorrer dentro do país. Ninguém se preocupou.
Nem em Jerusalém, quando os romanos derrubam tudo. Nem nos outros lugares. Será que não está tão claro? E falta para dizê-lo. O Alcolumbre, saia de lá. Quando Deus diz a Abraão, sai da tua casa e tua parentela, eu não sei qual é a tua terra. Como o caso do Maia. O Maia diz que a nacionalidade tem que... Né? O lugarzinho onde registrou a sua procedência. Então, sua família, por exemplo, através do seu pai, viria de Marrocos. Não quer dizer que ele veio de Marrocos. Antes de Marrocos, veio antes dele alguém que vem de algum lugar. Aí o Maia diz que ele nasceu no Chile, em Santiago, enquanto o pai dele, servindo o Estado brasileiro, não vou dizer o Brasil, estou separando, o Estado dos ismos dos brasileiros, nasce ele lá. Aí vem outro, que nasceu, o nome menciona uma proximidade muito clara da parentela, Lewandowski. Eu vou dizer que o Lewandowski veio lá de dentro das matas ainda da Amazônia Virgem. Não tem sentido. Ah, mas ele também não veio da Polônia. Veio antes e antes. Porque fora da visão da carne e do sangue, essa ideia de descendência, meu pai é esse, meu pai é aquele, ou essa é minha pátria, essa é a terra dele, a parentela. É o que Deus declara, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, para um lugar só. Então, agora eu não venho nem da Judéia, eu não venho nem da Arábia Saudita, eu não venho nem das terras hoje chamadas Turquia, eu não venho nem. Pronto, eu vou acolher todos. Estou livre dos ismos, estou livre. Não sou livre disso. Ouça as minhas palavras e persevere nelas. Quem diz isso? O Cristo. Mas esse Cristo, onde é que ele está? Ele é judeu? Ele veio do judaísmo? Não. Esse vem do espírito dos profetas. Um só. Quem conduz. Esse chama-se o corpo santificado. Esse corpo santificado está na expressão desse velho. Agora considere o corpo. Para simplificar, antes, desde Abel, nomes referenciais, Adão. Antes Adão, primeiro Adão, antes que não havia transgressão, nem responder por crime algum. Nem havia ninguém que o acusava de transgressor. Estava próximo da fonte de juízo. Depois veio a confusão. Na confusão vem a figura de Noé. Ou seja, agora nesse caos dos ismos, Deus manda o dilúvio. Não servem para nada, são inúteis. Depois desses, a partir de Noé, surge uma figura chamada de Sem, e uma figura chamada de Cam, filhos de Noé. Sem, hoje eu diria que no sentido geral, eu vou separar a visão de judeu do judaísmo, não estou misturando. Eu quero separar um verdadeiramente em fé,
de um Deus em Cristo, do ideia de um ismo. Não, eu estou querendo separar, porque senão eles vão querer usar que eu estou atacando um povo. Eu não estou atacando um povo, nem estou atacando uma pessoa, não. Eu estou atacando os fraudulentos, que abandonaram Abraão, abandonaram os ensinos de Moisés, abandonaram os profetas e fizeram seus próprios livros, criaram o seu próprio altar e estabeleceram seus próprios templos. Brasília é uma expressão. O que eles manifestam se refere ao altar das quais eles cultuam. Se ficou isso compreendido, aqui está um filho de Sem. A palavra Sem dá proximidade à palavra Sham, nome. A palavra Cam tem a proximidade com a palavra cães, os que voltarão ao seu próprio vômito. Aí alguém vai dizer, eu sou por Maomé. Tu dirás, Maomé recebeu revelação, buscou elevar um povo. Agora, o fruto que fizeram a partir dali não era aquele o propósito. Como não era de Cristo, na figura de Jesus, quando dá o ensino da verdade, que procede desde Adão, e fizeram um Estado romano. Está lá o Papa, inundado pelo mundo. Não é mais, não tem uma legitimidade. Alcolumbre não tem legitimidade. O Maia não tem legitimidade. A corte toda de Brasília não tem legitimidade. Se querem, de fato, restaurar um Brasil e se declararem por moderadores, então só declarem, não pela boca, coração. Na boca, nem mais falais de um. Ninguém mais tem nem religiosidade. Agora, quando é religiosidade, fazendo ismos. Quer dizer, aquele estado dos ismos, agora, eles se exaltaram acima dos ismos. Não respeitam nem seus ismos. Se alguém disser, o Alcolumbre estará respeitando o seu ismo, na hora que esse ismo seria algo, uma boa imagem, ele não mostra. O testemunho que está dando denegre, está denegrindo o ismo de que declara. Está denegrindo o povo que ele declara. Está denegrindo a causa que ele declara. Está denegrindo a sua parentela. Está denegrindo a sua terra. Mas que terra? Veja, Jerusalém deve ser exaltada, mas só exaltada na justa justiça daquele que se dispôs a morrer para dar a comprovação da troca. Alcolumbre trocaria a verdade e ter que, de fato, receber a sentença de cruz? Não fará. Não fará, não vai abrir mão. Pois não, querido, um carro? Tudo bem. Bastou esta palavra, já está condenado. Na postura de autoridade que lhe foi dada, ele não pode mais ficar ali. Ele não é mais representação da autoridade. Alguns irão, os do ismos, vão pegar dentro do ismos, e eu coloco, mesmo o chamado os evangélicos. Não estou querendo dizer, entendam, o problema está no ismo. Vai ser dito. Alguém dirá, mas Jesus Cristo também disse que não poderás condenar ninguém, quer dizer, não julgue ninguém. É erro. Jesus Cristo condenou a tal grau que vai chamar os fariseus de raça de víboras. Se já bateram nas costas, afinal, não expressou prontamente que ele julgou aqueles
Assim é o Alcolumbre. É só ouvir Moisés e os profetas. Eu vou ficar na boca do Alcolumbre, eu vou pegar a boca do Elias, de um profeta menor que chamam. Nenhum. Mas não é os profetas a fonte dessa justiça que os ismos declaram. Não. É o corporativismo. Dos espíritos se agregaram ali. Por isso que na visão da inteligência artificial, vão denotar que aquilo que você fala, aquilo que você escreve, daqui a pouco, está reunindo. O próprio sistema reúne para você rever, para você encontrar seus amigos, claro. São aqueles que têm a mesma palavra. Mas expressam também do seu próprio espírito que receberam. Ora, não vai pretender que um moço que está lá de arma em punho no morro e possa um juízo do Supremo acolhê-lo, isso seja possível. Não é possível. Assim porque está dito que nos últimos tempos, e aqui, nunca tanto quanto possamos entender isso, vão ser separados, claramente. Mas eu esqueci de um detalhe que eu vou encerrar. O Lula, quando se defende que fez menção, então ele acolhe por defesa dele a própria pública confissão de criminalidade dele, dos seus atos fora da lei. Mas ao acolher, ele se justifica nos partidos. Eles estão lá. O Alcolumbre é uma expressão. O Maia, uma expressão. Renan? Terrível. Azias? Azias, não, ela é Aziz. Mas tem uma palavra que vem lá desde posterior à história de um povo, vai chamar de Azias. Tem um lugar que, através dessa história do povo, vai expressar a figura de uma mulher chamada Jezabel. A essa figura da Jezabel dos ismos, o João, ao encerrar os últimos ensinos, ele vai chamar da grande meretriz. E essa grande meretriz, diz ele, se sobrepôs aos reis da terra, os ismos. Esta meretriz, a República coroou na Notre Dame, que pegou fogo recentemente. É a mesma figura que o Alcolumbre agora expressa e manifesta no seu próprio ismo. O que mais direi? Eu encerro dizendo, na confissão, em que busca justificar-se, no próprio ismo gerais chamado político. E que, claro, Bolsonaro não sabe fazer política, não sabe, não é político. E que não fique tão político, embora não dá para romper prontamente, a não ser que pegue o exército e faz tudo, e comece de novo. Como fez Roma, quando destruiu o templo. Como fez Nabucodonosor, quando destruiu o templo. Ele sabia que aquele templo era uma referência dos ismos e que ele tinha que romper aquilo para ter autoridade. Então, encerro aqui. Diz o Lula. Acompanharam? Papapá, papapá, mensalão, o Temer, esse, aquele. Agora, 33 partidos. O tempo da vida de Davi, do reino, o tempo da vida de Cristo, da vida do ano da morte, 33 anos de chamar de vida. 33 do Alexandre, o Grande, de diarreia. 33 do Lula, partidos no Brasil. Que eu direi.
imaginar que eu ficaria aqui pensando, sim, o Jesus, o Cristo vai dizer, não deixe que eles se pararem, acolham, acolham. De um só é possível. Aqui ficamos, que esses homens, com aparência de homens, nos seus ismos corporativismos próprios, saiam da ilegalidade. Vós não sois legítimos. Vós não sois autoridades legitimamente. A legitimidade é a verdade, é a disponibilidade de servir. Vocês recebem para servir. Estão usurpando mais do que uma vez. Estão se tornando os maiores criminosos, fontes de criminosos. E se aumentar as multidões de presídios, o número de presídios e prisioneiros naquelas gaiolas, vós sois os principais responsáveis. Aquela é a vossa imagem. A miséria na rua é a vossa imagem, é o fruto da vossa imagem, dos vossos ismos. O holocausto assim será, e assim se repetirá. Quando, no momento, o Einstein fez um pensamento e declarou, eu vou dizer, eu não sei exatamente o que o Einstein quis dizer, mas eu vou dizer. Diz o Einstein, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Mas eu não sei se só seria ou esta a única forma de fazê-lo. É incrível essa pergunta, extraordinária. Aí hoje na cama pensando, me veio pensar, mas puxa, mas agora eu vou considerar o que o Einstein disse e ir um pouco à frente, para ficar mais explícito, talvez, o que ele procurou dizê-lo. E talvez ele mesmo consiga ter dito plenamente, porque partiu de um ponto determinado, uma referência para dizê-lo. Ora, se eu trato que o Einstein era um cientista renomado, de dom recebido de um só, quem lhe deu, como se você julgar que eu tenho uma boa expressão de um só recebido. Se você considerar que você tem determinadas qualidades, diga, de um só receber, diga. E mais, vai em frente. Um só é meu único Senhor. Subir a cabeça. Não tem ismos. Então volta o Einstein. E diz o Einstein. Aí eu me vi perguntar, estaria falando com Einstein hoje. Einstein, me diga uma coisa. Quando você diz, você não crê em Deus, eu creio. Mas a pergunta é, eu posso dizer eu creio em Deus, mas eu não consigo penetrar em teu íntimo e no teu coração para saber de que fonte você está falando. Ou seja, a que Deus você se refere, para que eu saiba que o Deus a que você se refere é o mesmo Deus que em mim está. A pergunta é, estás falando a partir da forma, baseada no teu olhar de um cientista? É uma pergunta. Mas isso não dá de fato a verdadeira conteúdo desse crer. Outra pergunta. Estarás pensando sem que trouxesse a dor ao homem? Porque veja, a vida que eu observo tem dores, tem alegrias. Veja que a pergunta aparentemente é a mesma pergunta. Mas denota também que se agora eu levanto essa separação de compreensão, eu não sei se o Einstein tinha essa compreensão. Então, estou querendo dizer que eu falo de quem sei. E ele fala de que sabe. Assim, todos os homens o farão. O Alcolumbre, como Estado e ismos, ele fala do que ele é próprio. O Deus de que ele pressupõe falar está no seu ismo por sua cabeça.
Não está um só por declaração da lei. Eu sou quem te tirou da terra do Egito. É evidente que do Espírito que moveu Moisés, eu condeno o Alcolumbre, condeno toda a corte. Saiam, vós, partidos de ismos e corporativismos, não têm poder sobre 200 milhões de pessoas. Saiam. Não adianta democracia na vossa manipulação das vossas palavras pela mídia. A mídia é vossa expressão, não tem como separar. Aí está a grande revolução do momento, que está no Brasil e se manifestou na América, em Trump. Aí então o Messias é esta poder que está sobre todos e vai agir. Então, enquanto há tempo, não vos colocais na figura de um tirano, em qualquer lugar que se queira colocá-lo, seja na Alemanha, seja na Espanha, seja em Roma. Não quero trazê-lo para cá. Um só eterno Deus é quem abençoa, um só abençoador. Diga sempre, és tu, Senhor, por autoridade, e a quem acolho.